História das pirâmides do Egito e maravilhas da antiguidade. As pirâmides do Egito, especialmente as localizadas em Giza, são alguns dos monumentos mais icônicos e misteriosos do mundo antigo. Essas estruturas majestosas, com suas enormes proporções e complexidade arquitetônica, continuam a fascinar historiadores, arqueólogos e turistas de todo o mundo. A mais famosa de todas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única das 7 que ainda existe. As pirâmides egípcias começaram a ser construídas por volta de 2650 a.C., durante o período da terceira dinastia do Antigo Império Egípcio. No entanto, foi durante o reinado do faraó Xufu ou Kelps, da quarta dinastia, a cerca de 2589 a 2566 a.C., que a Grande Pirâmide de Gizé foi erguida. Acredita-se que as pirâmides tenham sido construídas como túmulos reais para os faraós, visando garantir a vida após a morte e a imortalidade dos governantes. A construção das pirâmides foi uma enorme tarefa de engenharia e organização, envolvendo milhares de trabalhadores, que eram principalmente camponeses egípcios recrutados durante a época da inundação anual do rio Nilo, quando os campos estavam submersos e a agricultura não era possível. As pirâmides eram construídas com blocos de calcário, muitos dos quais eram extraídos de pedreiras locais ou até de regiões mais distantes. Alguns blocos, especialmente para a câmara interna, eram feitos de granito, que era trazido do sul do Egito. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Kelps, é a maior das pirâmides egípcias. Originalmente, ela tinha 146 metros de altura, mas, devido à perda de sua camada externa de revestimento e à erosão ao longo dos milênios, sua altura atual é de cerca de 138 metros. Ela foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Essa pirâmide é composta por aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando cada um entre 2,5 e 15 toneladas. A precisão da sua construção é impressionante, e ainda hoje os engenheiros discutem os métodos exatos usados para posicionar os blocos com tamanha exatidão. A pirâmide é orientada de maneira quase perfeita com os pontos cardeais e possui uma complexidade em seus corredores internos e câmaras que revelam um profundo conhecimento de geometria e astronomia. Embora as pirâmides sejam mais associadas aos túmulos reais, seu significado vai além disso. Elas eram parte de um complexo religioso e funerário maior, que incluía templos, altares, estruturas auxiliares e até mesmo barcos funerários. Acreditava-se que, ao ser enterrado dentro da pirâmide, o faraó tivesse um meio de ascender ao céu e unir-se aos deuses, especialmente ao deus Ra, o deus do sol. A pirâmide não era apenas um lugar de descanso para o faraó, mas também um meio de assegurar sua proteção e poder na vida após a morte. Textos funerários, como as pirâmides foram escritos nas paredes internas de algumas pirâmides para garantir a segurança e o bem-estar do faraó no além, afastando os inimigos e os perigos que ele poderia enfrentar. Além da Grande Pirâmide de Gizé, o Egito é lar de muitas outras pirâmides notáveis. Pirâmide de Khefren, ou Pirâmide de Chafre filha de Kelps. A Pirâmide de Khefren é a segunda maior de Gizé e se destaca por ainda manter parte de seu revestimento de calcário no topo, dando uma ideia de como elas se pareciam originalmente. Pirâmide de Miquerinos, ou Menkaure é a menor das 3 pirâmides de Gizé, mas ainda assim uma obra impressionante. Pirâmides de Saqqara, localizada perto de Mênfis. A pirâmide mais famosa de Saqqara é a Pirâmide de Djoser, que foi a primeira pirâmide de degraus construída no Egito. Ela marcou a transição das tumbas tradicionais para as pirâmides de formato mais sólido. Embora os egípcios tenham deixado muitos registros sobre as pirâmides, algumas questões sobre sua construção ainda permanecem misteriosas. A maneira exata como os enormes blocos de pedra foram transportados e posicionados ainda é um tema de debate entre os arqueólogos. Algumas teorias sugerem o uso de rampas, enquanto outras propõem o uso de alavancas ou sistemas de roldanas. No entanto, a verdadeira complexidade da construção da pirâmide permanece um enigma. Além disso, a ideia de que as pirâmides estão relacionadas a mistérios cósmicos e conhecimentos esotéricos continua a atrair a imaginação de muitas pessoas ao redor do mundo. A perfeita orientação das pirâmides com os pontos cardeais, a precisão dos cálculos de engenharia e sua grandeza fazem com que muitos especulem sobre os conhecimentos avançados dos antigos egípcios. As pirâmides do Egito são muito mais do que simples estruturas de pedra, elas são um símbolo duradouro da engenharia e da cultura egípcia. Elas representaram a glória dos faraós e ainda hoje são um testemunho do poder, da fé e da arte do Egito Antigo. Como um dos maiores legados da humanidade, as pirâmides continuam a inspirar tanto o fascínio quanto o estudo, e atraem milhões de visitantes de todo o mundo que vêm testemunhar essas maravilhas antigas. Embora as pirâmides tenham sido construídas há mais de 4.000 anos, seu impacto no mundo moderno ainda é profundo.
Elas são um marco da história humana, um tributo à civilização egípcia e uma janela para os mistérios do passado, continuando a cativar a imaginação de todos que buscam entender mais sobre os antigos egípcios e sua grandiosa cultura.